Eu sou a irmã Eliane, diretora da Escola Severino Fabiani para Crianças Surdas. Estou hoje aqui entrevistando o Padre Lício, meu querido amigo. Além de ser amigo, eu fui aluna dele há muitos anos atrás. Então, é uma alegria, uma felicidade poder estar aqui conversando com o senhor sobre suicídio, né? E qual é o impacto que o suicídio, que a vida tem, que a falta da comunicação tem na vida da pessoa surda? Porque a pessoa surda tem pouca comunicação. Então nós vamos falar um pouco aí sobre o suicídio, sobre o que causa o suicídio. E agora ele vai se apresentar para a gente e falar um pouco por que ele entrou, né, nesse trabalho tão bonito, tão lindo, recuperando tantas vidas. Muito obrigada, Padre Lício. Irmelene, obrigado. Eu que te agradeço. É uma alegria imensa estar com você, que é, como você mesmo disse, uma amiga querida de longa data, que faz um trabalho tão bonito com a população surda. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Padre Lício Vale, eu sou pároco aqui da paróquia Sagrada Família da Vila Praia, na Diocese de São Miguel Paulista. Eu sou suicidólogo, sou especialista em suicídio e eu entrei, irmã, decidi estudar esse assunto, me especializar nesse assunto, porque este assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. O meu pai se matou. Meu pai tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos e ele 43. Muito novo, né? Ele tinha 43 anos e eu 13. E eu sou filho único. Então, o fenômeno do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida pessoal, né? E depois de padre, depois de alguns anos, eu de fato decidi, até porque existem ainda no Brasil muito poucos especialistas nesta área. A suicidologia é uma ciência nova e a gente ainda tem poucos profissionais capacitados para estudar, para pesquisar e para trabalhar nessa área. Então, como eu tinha já a experiência de ter perdido o pai, né, de ser sobrevivente de suicídio, e esse talvez seja o primeiro conceito importante, as famílias, as pessoas, os amigos, os colegas que perdem um ente querido por suicídio, tecnicamente são chamados de sobreviventes de suicídio, porque elas têm que reconstruir a sua história de vida a partir daquele suicídio. Então, foi juntando a experiência pessoal e, claro, o interesse depois de estudar e me especializar no assunto. Sobre esse assunto, reina um silêncio. Depois que a pessoa se suicida, ninguém fala nada, a família fica em silêncio. O que a gente poderia fazer? Como que quem está mais próximo da família poderia ajudar nesse aspecto? Olha, irmã, obrigado. Eu digo que sobre o suicídio existe um grande pacto de silêncio. Antes, e eu acho muito bacana essa iniciativa sua da gente falar disso, porque não se fala de suicídio em lugar nenhum. Não se fala de suicídio nas famílias, não se fala de suicídio nas escolas, não se fala de suicídio nas igrejas, nas empresas, né? Então paira, você tem razão, paira um grande pacto de silêncio. E isso só aumenta o tabu em relação ao tema, né? As famílias não falam porque há um certo estigma social. Por exemplo, a minha família, minha mãe e eu vivemos isso. A família onde houve um suicídio, as pessoas não falam, mas a gente sente uma coisa meio assim, sabe? Essa família aí não deu conta deste membro dela. Talvez o membro precisava de alguma ajuda e eles não quiseram, não puderam. Então é melhor manter o silêncio. Isso. Então, a família é julgada. Então, esse é o primeiro motivo porque as famílias não falam. Há um estigma social. Segundo, falar sobre o assunto remove a dor, né? Então, por conta disso, as famílias não falam. As instituições não falam. Então, a escola, a empresa onde acontece,
Por quê? Porque tem medo de arranhar sua imagem institucional. Então, por isso que paira sobre o suicídio esse grande pacto de silêncio. A sua pergunta é como ajudar uma família, né? A melhor maneira de ajudar é buscar estar próximo afetivamente. Às vezes não é nem falar muito, mas visitar, abraçar, deixar chorar junto, ser presença. Se a família quiser falar, ouvir. A melhor maneira de ajudar uma família não é a gente falar. A conversa sempre deve vir da própria família. É a família que deve se sentir confiante para motivar a sua dor. Então, ir sempre numa atitude de acolhida, de dar colo e de ouvir. Estar sempre aberto para ouvir e, eventualmente, acolher a dor dessa família que perdeu alguém que amava de uma maneira tão drástica. E uma atitude de não julgamento. Isso. Porque se você já vai com atitude de julgamento, dizendo, olha, você devia ter feito isso ou feito aquilo e não fez, então essa foi a causa que a pessoa se suicidou. Então as outras pessoas ficam julgando. Então talvez seja esse também o silêncio da família. Sim. É melhor ficar em silêncio, porque aí a gente não tem que responder essas questões. Mas para a pessoa que se suicida, como prevenção, o que podemos fazer? Pois é, a gente precisa entender que o suicídio ele é um fenômeno complexo, ele não é um fenômeno simples, ele é multifatorial, então são vários fatores, nunca é um único fator. A pessoa teve depressão, se matou. Não é bem assim, não. Normalmente a pessoa tem um transtorno mental ou emocional, mas existem outros fatores. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem um transtorno emocional. Né? Vou dar um exemplo. A pessoa perde o emprego, ela fica desempregada. Vou dar um exemplo de fator social. Ela fica desempregada. Ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho. A pressão aumenta. E isto a deprime. Então, o desemprego, a baixa autoestima, que leva a pessoa a uma depressão. Aí a pessoa começa a consumir álcool, usar droga. São vários fatores que se associam e acabam desencadeando o autoextermínio. E é importante que a gente entenda o seguinte, todos os estudos da psicologia e da suicidologia mostram que o suicida não quer matar sua vida. Ele quer matar a sua dor de alma. A dor que sangra por dentro, né? E para prevenir, você disse o que fazer para prevenir suicídio. 3 atitudes são importantes. Primeira, identificar os sinais. A grande maioria das pessoas que atentam contra a própria vida dá sinais. Sinais de fala, e aí depois nós vamos ver como essas questões impactam na comunidade surda, porque a grande maioria das pessoas que atentam contra a própria vida fala, né? Falas diretas. Eu quero morrer, eu quero me matar, a vida acabou, e falas indiretas. Tipo, exemplo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. Então, a pessoa fala que ela está em dor emocional. Associado, acompanhado de mudanças comportamentais, mudanças de comportamento. Então, mudanças de padrão de sono, de alimentação. Às vezes a pessoa é muito tranquila, daqui a pouco ela fica agressiva. Queda de rendimento escolar em estudantes. Então, mudanças comportamentais associadas com falas diretas ou indiretas, liga o farol amarelo, porque essa pessoa pode estar em risco de suicídio. Então, a primeira atitude para prevenir é ser capaz de identificar os riscos. Segundo, é ouvir a pessoa.
né? Ouvir sem julgar, sem condenar, sem despejar discursos, inclusive religiosos, né? Sabe, alguém diz para você assim, né? Sei lá, um aluno seu diz para você, estou pensando em me matar, eu sei que você não faria isso, mas, por exemplo, alguém diz assim, isso é coisa do demônio. Pronto, a pessoa não fala mais um A da dor dela, porque você com essa fala julgou a dor da pessoa, né? Então, ouvir com amor, com carinho, ser acolhedor. O acolhedor é aquele que acolhe a dor do outro. Então, ter uma postura de acolhedor. Então, ouvir. E o terceiro passo é motivar a pessoa a buscar ajuda profissional, né? Ou um serviço de saúde mental, o CAPS, por exemplo, ou psicólogo ou psiquiatra, né? Para poder lidar com esta dor de alma. E por isso que a gente fala em prevenção de suicídio e com o extermínio. O conceito de prevenção sempre é minimizar riscos. Então, não significa que o suicídio não possa acontecer, mas todos os estudos mostram que se a dor é tratada, né, com a terapia, com a medicação, a pessoa em comportamento suicida lida com a dor, lida com a sua dor, isso diminui o risco dela atentar contra a própria vida. Então, já falamos aí que é a questão da pessoa falar, se comunicar. Então, a pessoa se comunicando, ela vai diminuir um pouco essa dor, porque ela vai poder expressar com alguém se interessa por ela, e diminui um pouco essa dor interior que essa pessoa sente. Agora, na comunidade surda, que muitos surdos não têm em casa, e também não tem um grupo de pessoas que comunicam, uma comunicação efetiva, verdadeira, com todas as nuances de uma comunicação. Como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas surdas? Que esse encontro, esse bate-papo, a gente quer levar a comunidade surda isso, que ela pode prevenir essa dor no interior, que ela pode comunicar. Mas aí nós temos a questão da língua. Libras, quem conhece? Poucas pessoas conhecem, até mesmo os familiares desconhecem. E como que a pessoa pode fazer se a comunicação é uma das partes mais importantes para você na prevenção? Essa dor? Não, por isso que eu sinalizei que isso seria importante a gente falar, porque assim, de fato, não se tem no Brasil números de suicídio na população surda. Eu, pelo menos, não conheço, sou especialista no tema e não conheço. Não existe uma estatística, dizer, olha, na população indígena existe, na população LGBTQI existe, mas na população surda não existe. E, no entanto, a gente sabe que é altíssimo o índice de surdos que desenvolvem, a partir exatamente da falta de comunicação, transtornos emocionais e transtornos mentais que, como nós já vimos, são fatores de risco para suicídio. Eu penso que a melhor maneira que a gente pode ajudar a comunidade surda a lidar com a prevenção do suicídio, primeiro fazendo e promovendo curso de Libras para profissionais que possam atender essa população. Porque porque também não adianta só o surdo conhecer, ter conhecimento de Libras, se o psicólogo que ele procura não conhece Libras, se o psiquiatra não conhece Libras, ou se ele usa às vezes um intérprete, porque às vezes, né, a dor é dele, e o intérprete muitas vezes acaba não transmitindo de fato aquilo que ele sente, né? O exemplo que você deu, que eu achei tão legal antes da gente começar a gravar, né? Fala do surdo que pede o leite quente, enfim. Essa questão, olha, é um ponto-chave mesmo, porque o surdo ele tem que comunicar diretamente com
a pessoa, com o psicólogo, com o psiquiatra, com alguém que está atendendo ele na sua dor. Porque se passa para um terceiro, vai ficar outra dor. Né? Quer dizer, vai ter um desvio disso. Mas ele mesmo poder ser compreendido ali na sua dor. Então, falta isso. E quando a questão da comunicação, o surdo fala assim, ó, eu quero um leite, né? Mas eu quero um leite como? Um leite quente, meio morno, sabe? Um chocolate, mais um... Assim, a gente tem todo um jeito para dizer qual é o leite que a gente quer. E para o surdo, não. Muitas vezes, assim, eu quero um leite, a pessoa que está lá vai dar o leite do jeito que ela quer. Porque ela entendeu só leite. Mas, assim, a especificidade do leite, a outra pessoa não vai estar. Só ela pode comunicar isso ao outro. Não, então, e eu sinto que, por exemplo, então eu acho que um grande trabalho que a gente tem que fazer é para que, e aí eu acho que deveríamos buscar parcerias com universidades, para que houvesse cursos de Libras, para determinados profissionais ou alunos que pudessem se interessar, né, ou na graduação, ou, para que de fato nós possamos formar profissionais, sobretudo nestas áreas, né, na área da saúde mental, que possam de fato atender a população surda. Então eu penso que a primeira coisa a ser feita no âmbito do atendimento a população é isso. Então, assim, a disseminação, né, da língua brasileira de sinais. Eu penso que uma segunda coisa que a gente pode ajudar muito é tentando estar próximo afetivamente, né, que é uma outra questão que a população surda tem muita dificuldade, né? Porque como tem essa dificuldade de comunicação, as pessoas ficam com medo, não sabem, mas eu não sei, eu também não sei me comunicar em Libras, como é que eu falo com ele, como é que eu... Então, assim, eu penso que, agora, a linguagem do amor, essa todos entendem. Se você for capaz, né, dá licença, se eu não preciso falar nada, mas se eu fizer isso, você sabe que isso é um gesto de carinho, você sabe que isso é um gesto de afeto, de amor, enfim. Então, eu penso que talvez a gente pode ajudar, primeiro melhorando a comunicação, né? Então, lidando com Libras, aprendendo Libras, nos aproximando da linguagem, né, e da comunicação dos surdos. E também, paralelo, junto com isso, ir desenvolvendo uma escuta acolhedora, né? Ser capaz de ouvir o tanto que eles têm a comunicar, porque é muito sofrido não poder se comunicar, né? Você querer, isso que você fala, né? Você querer expressar os seus desejos, você querer expressar os seus afetos, você querer expressar as suas necessidades, né? E ninguém poder te ouvir, ninguém poder te acolher. Então, só estou falando isso para explicar por que esta dor na população surda, essa dor de alma, ela é potencializada, porque existe exatamente esta grande dificuldade de comunicação. Lembrando o nosso fundador, ele dizia assim, só a via do amor pode tirar essa dor de uma pessoa, no caso a criança surda. A pessoa surda, para ser alfabetizada, para ser ensinada, qualquer coisa que a gente for fazer, precisa do amor. Ele já em 1828, quando ele fundou a congregação, ele queria que nós, as irmãs filhas da Providência, tivesse esse grande amor pela comunidade surda, pelos surdos, porque daí, pelo amor, a gente conseguiria que ele se abrisse à aquisição dos conhecimentos, a também se expressar. Então, quando a criança surda chegava para o nosso fundador, a primeira coisa que ele fazia era uma língua, um código comum entre a criança e ele, para que fosse feita uma verdadeira educação. E aí a gente lembra que, para ter uma língua, a gente precisa aprender essa língua entre pares.
surdo, junto com os surdos, eles poderem aprender a língua o mais cedo possível. Então, a criança de 2 anos, ela consegue muito bem uma comunicação efetiva. A ouvinte, a surda também precisa ter isso, desde pequenininho. Porque a falta da comunicação nos primeiros anos de vida causa uma lacuna na vida dos surdos. E aí essa lacuna vai só se estendendo para a vida. E aí, futuramente, pode acontecer que esse surdo, sem comunicação, ele pode ter uma doença psíquica, pode ter vontade de suicidar. Então, a pessoa surda, ela precisa desse acompanhamento, precisa desse amor também. Uhum. O amor é a principal coisa que a gente tem que fazer. E quando o senhor diz que os profissionais precisam aprender para poder conversar com esses surdos, esses profissionais aprendendo abre a vida do surdo, entendeu? A dor que eles têm lá sozinho, em casa, muitas vezes no canto, ou ali na internet, passa um mundo... No mundo virtual, né? No mundo virtual, muitas vezes fora, porque no real não tem isso, comunicação. Fora da família. Sim. Eles ficam sempre num cantinho. Olha, uma dor grande que eu tive esse final do ano passado, quando chamei um pai para conversar, e ele falou assim para mim, olha, eu não converso com ele. O menino tem 12 anos. Nossa. Eu não converso com meu filho. Eu falei, você não diz nada para ele? Não. Eu falei, mas como que você... seu filho tem 12 anos e você não conversa nada com ele? Não. Nada. Nossa. Que dor que tem esse filho. Sim. Que não pode se comunicar com o pai, porque o pai, por N motivo, não conversa com ele, principalmente pela língua, mas se ele tivesse um pouquinho de esforço, ele podia conversar com ele. Claro. E eu sentia naquele menino a vontade de poder se comunicar com o pai. Não, já pensou a dor de você? É isso, você não poder se comunicar com quem você ama, né? Porque o filho ama, né? Ama pai, mãe. O surdo, né? Não é diferente de nenhum de nós, né? Enfim, e aí assim, você não poder dizer para o seu pai, eu te amo, não poder ouvir, né, na língua de sinais, quer dizer, olha, eu te amo, você é importante para mim. Então, é exatamente isso. Por isso que a gente falou no início, importante, é muito grande o risco da população surda de desenvolver, por falta desta questão da comunicação, e sobretudo essa que é tão fundamental e importante, que é a da comunicar os seus sentimentos, aquilo que você sente, né? É exatamente por falta desta comunicação que eles têm esta dor, a sua dor de alma, potencializada, e por isso podem evoluir, como você bem lembrou, para a ideação suicida e para o comportamento suicida. Essa conversa aqui, eu acredito que vai ajudar muita gente. Por isso eu peço você que está assistindo, que vá lá no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, para que mais pessoas, para que mais surdos conheçam sobre esses assuntos, desses bate-papos que a gente vai fazendo semanalmente, e hoje muito especial com o Padre Lício, e que esses surdos vão tirar muito proveito disso. Agradeço a cada um de vocês que estão aí, que atende semanalmente, que ouvem, que vê as nossas lives, que vê os nossos bate-papos. Muito obrigada a cada um de vocês. Quero agradecer ao senhor Padre Lício, porque disponibilizou esse tempo e com certeza isso será de muita ajuda para as pessoas surdas. Muito obrigada por tudo. A gente tem essa amizade há longos anos, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado, irmã. Foi uma alegria muito grande estar com você e com vocês. E eu queria dizer para você que é surdo, você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Busque alguém que conheça a língua de sinais. Sempre será possível encontrar alguém com quem partilhar a sua dor. Ninguém precisa sofrer sozinho. A vida é um aprendizado.
que sempre vale a pena. Muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar esse encontro que nós tivemos aqui hoje, esse bate-papo, para que outras pessoas conheçam sobre o assunto. Fique com Deus. Tchau, tchau.